reto sem espaço. Meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, eu sou o Lui e esse é o primeiro Sketchbook Tour que eu vou gravar pro YouTube. Primeiro, eu quero falar algumas coisas. Eu não sou youtuber, eu não faço coisa pra internet, eu só tenho um Instagram de arte e um Twitter de arte também, que eu coloco algumas artes. Talvez eu deixe isso na descrição, se eu lembrar. Outra coisa. Esse sketchbook aqui, ele tá completo. Esse aqui não. E ele tá, tipo, bem pouco desenhado, então é por isso que eu trouxe ele aqui. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube da minha vida e eu não sei o que eu tô fazendo, então me desculpe por qualquer coisa que eu tenha que eu faça nesse vídeo. Ok, vamos lá. Esse sketchbook aqui, eu comecei ele no dia 5/2/2025. Bem quando a gente pegou os materiais da escola, porque esse sketchbook ele é feito do caderno que a escola dá, e aí eu peguei ele. Ele tem aqui alguns adesivos, tem aqui o meu nominho, outro adesivo, e aí depois não tem mais nada nele. Então, ok. Aqui a gente tem o desenho de uma personagem que eu tava desenvolvendo. Eu não fiz nada com ela, e nunca vou fazer, eu acho. Eu cheguei a pintar esse desenho aqui no digital. Esses desenhos aqui é só pra mostrar essa marca, e tá aqui como ela é. Eu vou botar esses rolos no meu pau! Pronto, voltei. Então é isso, é uma personagem que eu nunca terminei e que eu nunca vou terminar porque eu tenho muita preguiça. E aqui é um espelho, tá? Só pra avisar. Para cá, aqui não tem nada. E aqui tem um desenho que eu coloquei no Instagram, que é o desenho de um personagem que hoje ele já não é mais assim, porque ele era um branquelo sem saúde, agora ele é um negro muito bonito. Mas esse é um personagem que eu fiz pra um RPG. Na verdade, que eu fiz pra uma história, e eu tirei ele da minha história, e aí eu fui jogar um RPG com ele, e aí eu coloquei ele. Eu joguei com ele no RPG. É o Caim Pereira da Silva. Aqui tem um sketch do meu personagem, que eu ia fazer como se fosse uma página de quadrinho sobre ele e outro personagem meu, mas a história mudou, e mudou enquanto eu tava fazendo isso. Então, não faz tanto sentido, e eu também desisti desse desenho aqui. Que lindo. Olhos, porque eu tava me sentindo meio... Eu senti que tava meio complicado de desenhar olhos, então... Deixa eu botar mais pro meio aqui. Então eu decidi desenhar mais. Desenhar só eles, né? Ok. Eu não gosto dessa página. É pra ser uma página meio que de lore, assim, de personagem. E aqui tem a antiga versão do Apollo, tipo, uma das primeiras versões do Apollo. Apollo 10/2/25. Eu quero avisar que nesse sketchbook muitos poucos desenhos têm data, inclusive não tem a data de começo dele. A câmera tá numa posição um pouquinho diferente. Eu vou explicar o que aconteceu. Esse negócio aqui, que eu coloquei o celular pra gravar, ele não é um tripé. E ele tá longe de ser um tripé. Ele é um bagulho que você bota no vidro do carro. É tipo de Uber, assim. Então... ele caiu, porque ele tem esse problema. Ele cai de vez em quando. Enfim. Esse aqui é aquela personagem. Eu tava desenhando. Eu desenhei ela, né, sem roupa e tal, mas... acho que o YouTube não vai dar... aqui pode dar problema. Mas aqui não tem, né, nada. Roxinho e tal. Outra vez eu botei a data. Mas eu parei de usar datas. Porque eu fiquei com preguiça. Simplesmente olhar a data. Eu desenho muito na escola. Isso aqui eu desenhei em casa. Isso aqui eu desenhei na escola. Isso aqui, inclusive, eu achei muito pequeno. Isso aqui eu desenhei na escola.
Pelo menos eu comecei em casa, terminei na escola. E nessa época eu tava com uma vibe muito de desenhar com lápis de cor. E eu desenhei muito com lápis de cor. Então aqui temos alguns corpos, algumas costas. Nada de errado aqui, YouTube, por favor, não me dá problema. Esses desenhos aqui são terríveis, não terminei. Mais desenhos de costas, bem tortos, inclusive. Esse aqui é o Sal. Ele tem um pouquinho mais de massa muscular hoje em dia, ele não é tão magro assim. Esse desenho aqui está no meu Twitter, mas eu não quero mostrá-lo porque ele é muito feio. Esse desenho aqui, ele é feio, ele é tenebroso, mas eu amo ele. Porque ele é exatamente isso, é ele ser esquisito que faz ele ser desse jeito. Aqui tem um desenho do Kaiser, de Ordem Paranormal. Algumas thumbnails pra capa que eu ia fazer de sketchbook, mas aí eu desisti desse sketchbook, então foda. Esse desenho aqui daquela personagem que eu desisti dela. Voltei, eu tava conferindo o arroz. Aqui é o Sal, mas ficou muito torto e eu não quis colocar roupa nele. Mas eu gostei desse pezinho, então ok. Esse negócio é muito legal, é daqueles carimbozinhos assim que você ganha. Música e a data de novo. Aqui é um desenho do Sal com o chinelo, mas eu sem querer dividir o vídeo agora, vai ter muito trabalho, porque agora eu vou ser obrigado a editar esse vídeo. Enfim, vamos voltar aqui. É o Sal, o chinelo, eu fiz em outra folha, mas eu não gostei muito desse desenho, por isso que eu deixei ele assim. Aqui eu já tava começando a ver vídeo de sketchbook tour, então eu já tava começando a pensar nisso. Então, vamos continuar. Meu Deus! Eu não lembrava desses desenhos. Arthur e Apollo, os dois mudaram muito. Os dois não são assim, desse jeito mais. Eles são muito diferentes. Mas eu queria desenhar como se fosse aqueles jogos de relacionamento que você namora um personagem. Então, e aí aqui tem o Arthur bonitinho e as frases deles, mas eu não gostei dessas frases, eu não gostei da minha letra, eu não gostei de nada desse negócio. O que tá escrito aqui? Ok, é simplesmente uma música. Aqui tem um treino de anatomia que eu gostei muito desse treino. Eu ainda gosto muito. Esse aqui eu não gosto, esse aqui eu acho mais ou menos. Eu só não tenho nada. É treino e eu coloquei entre aspas que é do Pinterest, porque é do Pinterest que eu peguei, foi do Pinterest que eu peguei essa. É isso, eu não tenho muito o que explicar sobre essa página, é só um treino de anatomia. Ai, eu amo muito essa página, eu amo muito! Aqui é um planejamento para um Meet the Artist, que eu não fiz até hoje. Aqui tem um desenho meu, que não parece comigo, mas eu acho muito bonitinho esse desenho. Inclusive, ele tá no Sketchbook Dump no meu Instagram. Vários estão no Sketchbook Dump do meu Instagram. Tá bom. Aqui tem um desenho da minha cachorra. Lilica! Lilica! Vem aqui. Oi, aqui é o Lui de um mês depois. E basicamente nesse momento aí desse vídeo eu coloquei a cachorra em cima da mesa, que foi uma situação bem engraçada. E de todo jeito ela não apareceu. Então aqui tem algumas fotos dela, o nome dela é Lilica e talvez uma das informações mais desnecessárias desse sketchbook tour. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu já teria dropado esse vídeo. Desculpa. Enfim. O desenho da minha cachorra, muito bonitinho esse desenho. Vem aqui, dá um beijinho, dá um beijo. Lá, vai lá. E aqui é uma foto de referência do Pinterest. Por favor, YouTube, não tem nada demais nessa foto. Não tem nada demais nessa imagem. Eu perdi essa imagem. Eu devia ter salvado ela, porque as recomendações também eram imagens desse tipo. Muito bom. Aí aqui... Eu posso ler esse Meet the Artist. É o Meet the Artist 2025. Aqui tem minha paleta de cores, eu gosto de animal, música, jogo, tom neutro, tomate. Eu gosto muito de tomate e RPG. Eu não gosto de inseto, eu não gosto de ler, eu não gosto de cupcake, eu não gosto de academia e eu não gosto de IA.
Foda-se o negócio da IA, eu simplesmente não me importo. Eu só coloquei porque eu vi vários artistas colocando, e como eu ia desenhar, não vou mais, como eu ia desenhar isso, eu falei, aí bota que eu não gosto de IA pra ficar legalzinho. Enfim. Isso aqui virou um dits no meu Instagram, sem tempo máximo, então ainda dá pra você desenhar se você quiser, que é o Kaiser de Ordem Paranormal em uma roupa de maid com uma cabeça do zumbi de sangue, e que tem o Arthurzinho pequenininho, e a mesma música de antes, que é Sway, porque a minha amiga me deu gatilho nessa música, porque toda vez que eu escuto alguém falando, eu lembro dela e eu escrevo ela. Ai, meu Deus, a gente tá chegando num lugar que eu não tava esperando chegar. Isso aqui é tudo treino de anatomia. Não tem nada errado nisso aqui, então é isso. Eu só não gosto de alguns, mas não tem nada, nenhum problema. Isso aqui eu acho que dá pra cobrir, mas não tem nenhum problema nisso aqui. Aqui eu tava tentando criar esses personagens. Eu não gosto desse desenho, mas eu gosto muito do Milo, que tá aqui, Milo, Milo, chama como quiser. Aí, ó. E esse aqui, foda-se. É a barriguinha dele. A barriguinha de chope dele. Ai, que lindo. Eu sinto que a minha voz tá muito alta, porque eu tô, tipo... Eu tô falando perto do microfone, assim, então acho que a voz tá bem... Enfim. Mais treino de anatomia, porque aqui eu falei, eu preciso fazer isso, e realmente eu precisava, porque tava muito feio as coisas. Aqui mais um. E aqui, eu decidi anotar todos os meus personagens. Eu vou fazer isso no outro sketchbook, e provavelmente no que eu tô desenhando agora, tipo, nesse sketchbook também vai ter todos os meus personagens. Enfim, que tem a história, que tem a história do leilão, que tem personagens que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, então eu vou explicar quem é essa história. Da máfia, que tem o Sal, que é aquele personagem que vocês já viram algumas vezes, e tem outros personagens soltos aqui. E aí tinha um desenho meu quando eu tinha cabelo longo. Isso foi antes de eu cortar, né? Então, meu Deus. Esse é um desenho do Milo que eu gostei, mas por pressão dos meus amigos eu não coloquei fita igual eu coloquei no outro, o que eu me arrependi um pouco porque ele perdeu muito da definição. Que ele era bem bonitinho, mas ele perdeu muito da definição. É isso. Aqui é a minha amiga desenhando no sketchbook. Olha que lindo o desenho dela. E a gente fez tipo um título assim. Ela assinou aqui embaixo. Ai, que saudade. Eu preciso que volte às aulas. Ok. Aqui eu tava anotando pra fazer um projeto de arte que eu nunca fiz na minha vida. E eu não vou fazer. Que é, tipo, fazer uma semana de arte pra cada data comemorativa do Brasil. Então, tipo, eu peguei as datas de coisas importantes do Brasil e anotei. Mas eu desisti de fazer isso, eu não fiz nada disso. Nada. Eu comecei a fazer a Páscoa, mas aí eu desisti. Aqui tem o Guilherme, de coelhinho. Eu vou desenhar ele de coelhinho muitas mais vezes daqui pra frente. Essa aqui é a atividade que o professor passou. E os aniversários dos meus personagens da história da máfia. Que estão todos aqui, os aniversários. E de vez em quando eu volto aqui. Eu sempre esqueço o aniversário deles, por isso nunca tem nada de aniversário. O único personagem que teve de aniversário foi o Guilherme. E eu lembro, eu fiz a arte dele uma semana antes e eu fiquei tão ansioso pra postar que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. E aí aqui tem um adesivo. Um sticker. Aqui foi a imagem de referência. Aqui tá muito vazio. Sal, de novo. Eu, de armadura. Eu comecei a fazer uma ref sheet, mas eu nunca terminei. Mais treino de anatomia. Treino de pé. E aqui, gente, extremamente indignada porque eu desenhei 4 dedos. E eu realmente desenhei 4 dedos.
E eu desenhei 4 dedos em todos os pés. E eu não sei porque eu fiz isso. Aqui tem o Milo, YouTube. Não tem nada aqui, um homem trans. Aqui um planejamento de... Opa, não tá aparecendo na câmera, puta que pariu. Aqui um planejamento de arte que eu nunca fiz. E eu também nunca vou fazer. Um personagem que eu vou explicar esse personagem aqui. Eu separei a história. Eu separei o Caim, aquele primeiro personagem, da minha história da máfia. Eu falei, agora eu preciso de uma história só pra ele. E eu botei isso aqui, que é pra ser um vampiro viado que corre atrás do Caim. Mas o Caim é hétero. Enfim. Só que eu desisti. Eu desisti dessa ideia também. Porque eu desisto das coisas muito fácil. E aí ficou por isso mesmo. Ficou aí. O Soren, em algum momento, desenhou ele. Inclusive, aqui tem essa folha de papel que ela é muito boa e eu simplesmente usei ela para bostas. Aqui tem um desenho de morango que eu pintei com tinta acrílica. Eu não gostei, porque eu... Desculpa o pause, esqueci até o que eu tava explicando. Enfim, essa personagem aqui, que eu queria fazer ela, porque eu vi um óculos no Pinterest, eu falei, nossa, eu preciso. E aí eu desenhei ela, falei, nossa, que legal. Fui dormir e nunca mais fiz nada. E aqui tem olhinhos pra ela, eu também nem desenho o olho mais desse jeito. Blé, blé, blé. Sal! E mais uma vez, suei, dessa vez eu não coloquei a letra. Isso aqui tá no sketchbook dump do meu Instagram. Enfim, eu não gosto muito desse desenho porque não ficou o... E a cara dele é um pouquinho mais gordinha do que isso. Vocês vão ver ainda, eu vou mostrar. Um adesivo do Gabriel Medina. Enfim, isso aqui é atividade. Aqui eu comecei a desistir. Aqui eu fui pro caralho. Isso aqui foi uma tentativa muito fodida de fazer um redesign do Arthur, que eu não gostei de jeito nenhum. E aqui eu fui tentando desenhar o Guilherme de cabelo cacheado. Enfim. Aqui tem muita coisa. Aqui tem muita coisa anotada. Uns desenhinhos da Mica, que ela fez, enquanto eu desenhava no sketchbook dela. Ai. Vou nem falar que eu tenho Kim não, né? Não, mas assim. Isso aqui tá no meu sketchbook dump. É o Michael Afton. Desenhado de uma forma que eu não gosto tanto hoje. Eu acho que hoje eu desenharia ele de um jeito diferente. Mas na época eu gostei muito. Na época, alguns meses atrás. Na época eu gostei muito desse desenho. Hoje eu não gosto tanto, porque minha cabeça mudou e eu acho que eu não sei. Ele tá muito, não sei. Esse aqui é uma personagem que eu nunca vou usar pra nada. O formato de rosto do Sal mudou de novo recentemente no meu sketchbook que eu estou desenhando. Nossa, esse vídeo vai ficar muito longo. Puta que... Ai, esse vídeo vai ficar muito longo. Enfim, o Sal. E o chinelo, não acho que não dá pra ver direito. E um desenho do Sal tibizinho, pequenininho. Não tá focando. Aí. E outro adesivo. Eu posso explicar a história desses adesivos? Pelo menos esses de... Qual é o nome disso? Stranger Things. Tem uns incompetentes que dividem a sala com a gente. Eles não dividem a sala com a gente. É tipo, tem o período da manhã e tem o período da tarde. O período da tarde é umas pessoas... São umas pessoas muito incompetentes. E aí eles estavam esquecendo muito os cadernos. E um desses cadernos tinha... Tinha... O que tinha? Adesivo de Stranger Things. E eu peguei vários. Ok. Isso aqui foi planejamento para uma comic que eu fiz, que tá no meu Instagram, mas eu não gosto muito dela, porque eu acho que ela é muito... Não sei.
a linha não ficou boa. E a linha tá grossa demais. Não gostei do jeito que eu desenho o Guilherme, enfim. Isso aqui foi meu amigo, hoje a gente nem é mais amigo, mas isso aqui foi meu amigo me explicando um negócio que ele tinha visto no TikTok. E foda-se. Esse aqui é o Apollo, no jeito mais antigo dele. Tá desenhado até errado, tadinho. Tá desenhado até errado o formato do rosto dele. Isso aqui eu não quero falar sobre esse desenho. Isso aqui foram planejamentos pra minha tabela de comissão, que está aberta. Se você quer fechar a comissão comigo, hoje em dia, eu acho que eu vou fazer outra tabela de comissão pra fazer a tabela de comissão pra desenhar no meu sketchbook. E aí eu só te mando uma foto. Porque sim. Esse aqui também é um personagem antes do redesign dele. Mas treino de anatomia eu faço treino de anatomia no Line of Action, né? Então é isso. Um desenho da minha cachorra com vários jeitos que eu nomeei ela, que eu chamo ela de Bolota, Bolinha, Cadela, Lilica, Bolinha. Poxa, eu falei bolinha. Bololinha. Gorda, gordona, bolona, bolotinha, obesa, filha da puta, Lilica. Eu adoro. Esse aqui é um personagem que é o Nami, tá? E ele é meio sem graça. É elo delo. É gênero neutro, desculpa. O negócio que eu tava tentando fazer um redesign do Sal, eu não gostei. Essa folha desse sketchbook também é uma merda. E aqui tem... Não importa o que tem aqui, não importa. Dá pra explicar até. Que é a história do Sal Guilherme num negócio que eu ia fazer do Instagram. Mas eu desisti! E aí aqui eu tentei desenhar o Guilherme bebezinho, mas eu não consegui. Ok, aqui a gente entra num momento que eu sonhei com pessoas elementais e um príncipe viado e enfim. E aí aqui eu falei, eu preciso desenhar isso. Aqui tá o tal príncipe, eu não terminei. E esse aqui foi o mais longe que eu fiz. Eu até comecei a fazer uma half sheet. Mas eu acho que eu... Não, eu sei que eu não terminei, mas eu acho que eu apaguei essa half sheet aqui da... eu apaguei. Não tá aqui, mas a gente vai ver um negócio mais pra frente, então eu vou deixar ligado aqui. Esse aqui era um dos personagens. Esse aqui é outro dos personagens. E esse aqui era pra ser outro dos personagens, mas eu desisti dele. E aí eu fui fazer no digital. E foi esse aqui o máximo que eu fiz, que é o Naira, enfim. Que é meio coruja e ele vira uma coruja espectral. Eu tentei muito terminar isso, mas eu não terminei. Ai. Eu sonhei que eu terminava um desenho. Eu sonhei. Enquanto isso, tem um desenho que eu nunca vou terminar. Em aberto ainda. Enfim. Aqui tem uma ficha de um personagem de RPG que eu ia jogar no sistema de ordem com meus amigos. A gente nunca jogou. E é isso. E esse aqui, ó. Esse desenho, ele saiu no Instagram. Hoje eu não gosto desse desenho. Mas na época eu gostei muito. Se você quiser me dar uma força lá, tá no meu Instagram esse desenho aqui. Que é basicamente o Apollo e o namoradinho dele na época. Hoje ele não é assim. Eu desenharia ele mais como a minha aparência, porque eu cortei o cabelo literalmente no mesmo corte de cabelo que esta merda. E o Apollo... Eu não gosto desse desenho do Apollo. Vai ter outro desenho do Apollo dormindo mais pra frente. E eu quero terminar logo o tour desse sketchbook, pelo amor de Deus. Planejamento de coisa que eu nunca terminei e nunca vou terminar.
Um desenho bonitinho. Sol. Não sei o que eu tava fazendo aqui, mas esse aqui é o Milo. Agora que eu percebi que ele é o Milo. Mas não tá parecendo com ele, eu fiz o formato do rosto dele diferente. E aí eu me arrependi muito. Nossa, que gostoso. Já vou explicar o que é isso. Aqui tem vários desenhos de Borzoi, que eu tava tentando desenhar mais da abóbora. Se você me segue no Instagram, você sabe quem é abóbora e você sabe quem é Orteu. Agora vamos lá. Na história da abóbora, do Orteu, tinha mais uma pessoa, que é o Lohan. Ele é um baixista. Baixista não. Ele virou baterista depois. Enfim. Ele é um baterista que é negro. Ele tem, tipo, uma boa parte do corpo dele tem vitiligo. Inclusive, o vitiligo dele é inspirado numa pomba que eu vi na praia. E aí, ele tem 2 hamsters. Porque eu queria personagens com bichinhos. Mas eu nunca terminei isso porque eu engajei em outra coisa. Eu vou explicar um negócio que aconteceu aqui no meio do caminho. Eu tava engajado nesses personagens aqui. Nesse personagem aqui. Aí, eu tive a ideia. O que tá escondendo aqui? Ah, só outro rosto. E aí, eu tive a ideia. E aí, eu simplesmente esqueci completamente. Eu fui lembrar disso alguns dias atrás. E eu nunca vou terminar isso, porque, cara, não tem necessidade. E eu também não vou terminar essa história. Mas eu gosto de desenhar o Orteu às vezes. Esse aqui é um dos desenhos do Orteu. Eu não gosto desse desenho, porque ele tá cabeçudo. Mas é um chega no design dele. E aqui é outro. Tá? Minha gatinha de... Esse aqui tá muito longo. Minha gatinha de cabelos ondulados. E aí aqui a gente vai entrar num negócio que eu basicamente não quero mais, né? Onde eu desisto oficialmente. Aqui tem só um rabiscozinho. E finalmente, depois de, eu acho que uns 30 minutos nesse sketchbook, eu acabei. E a gente vai pra esse. Esse sketchbook, assim, eu poderia separar em 2 vídeos isso aqui. Mas esse sketchbook, eu fiz ele, eu colei as páginas, eu botei esse papel, eu fiz a capa, botei um papel mais grosso pra fazer a capa. E aí, no dia que eu fiz ele, no dia que eu terminei ele, porque eu tinha colado há uns meses, e aí depois de meses eu... Ok. Eu fiz isso aqui. Calma. Só que eu achei que eu ia terminar aquele outro sketchbook. Então eu falei, deixa isso aqui de lado. E eu nunca coloquei data. Eu só sei que eu comecei esse em abril. Esse é o time skip. Não tem desenho na frente, não tem desenho em lugar nenhum. Porque eu comecei esse sketchbook meio pra baixo, assim, enfim. Eu comprei esses marcadores acrílicos, que me custou muito caro. Me custou muito caro. E eu, mesmo sendo muito caro, eu comprei pela metade do preço. Olha, gente, eu tô de minhas coloridas igual no desenho, que lindo. Enfim. E aí eu decidi fazer esse desenho. Eu não gosto desse desenho, eu gosto desse desenho. Que é basicamente uma thumbnail que eu fiz. Mas eu não gostei. Ai, meu Deus. O Apollo, de novo, isso aqui depois de um redesign, tipo, eu tive só na cabeça. 2 cartas de baralho que meu amigo me deu, e aí eu peguei pra mim. Amigo, não sei se considera amigo, não. Aqui tem o Nami, porque eu passei a desenhar ele só assim. Ai, tanto faz agora. Foda-se. E aqui é um personagem, ele tá muito magro nesse desenho. As orelhas dele tá parecendo orelha de burro, mas é basicamente um personagem meu que tá no Instagram. Tá no Instagram. Eu não preciso me demorar. Tá no Instagram o desenho dele de coelhinho. Um desenho bom dele de coelhinho, tá? Então,
é esse. É basicamente o marido deste personagem aqui, que é o Sal. E é isso. Eu gosto muito desses desenhos. Que eu... Ok, nessa página eu queria começar a fazer o desafio das 100 cabeças. Mas aí eu desisti. Eu desisti na segunda cabeça. Eu desisti muito rápido desse desafio. Mas é isso. Eu fiz e ficou assim. Meu Deus, agora o medo do microfone tá desconectado. Eu tenho que terminar isso aqui em 30 minutos. Me botei numa situação complicadíssima agora. Enfim, passa que eu tava tentando fazer o design de uma personagem e não consegui. Mas eu não consegui, né? Eu desisti. Outro desenho do Sal, esse aqui tá no Instagram. Eu tava tentando criar um personagem, tentei emplacar essa personagem aqui, não consegui. E aí eu falei, eu não preciso de mais personagens, eu já tenho muitos personagens. Agora eu tô tentando rushar o sketchbook. Sal e Guilherme, aqui tem o Guilherme de coelhinho com uma frase que eu não gostei dessa frase. O Guilherme, ele não tem nenhuma frase de efeito. Porque ele é uma puta. E aí aqui o Sal com a frase dele, que eu gosto muito dessa frase. Talvez um dia eu explique. Aí tem uma música do Kamaitachi que eu gosto bastante, e eu acho que combina mais ou menos com eles. A personagem de uma amiga, que ela pediu pra eu desenhar e eu desenhei. Eu gosto dela, mas não da minha amiga. Essa aqui é a Beatrice, de Ordem Paranormal. Eu gosto muito de Ordem Paranormal. E aqui, na verdade, era pra desenhar o Sal. Mas eu errei o formato do rosto dele. E como tava de caneta, eu falei, putz, complicadíssimo. E aí a minha amiga falou, parece a Beatriz. Então eu botei o Orteu aqui. Enfim. Orteu não, Orfeu, desculpa. Eu não sei se dá pra ver. Dá pra ver com certeza. Aqui, ó. Esse rabisco aqui, meus amigos pediram de joelhos pra eu terminar isso. Eu falei, não, porque... eu rabisquei aqui e aí ficou com uma textura que eu não gostei nesta página. E eu falei, eu não vou terminar isso. Por mais que eu tenha gostado muito do sketch. Isso aqui era originalmente treino de anatomia e depois eu só rabisquei por cima. Porque assim, eu tô um pouquinho sem ar. Deixa eu respirar. Ai, vamos lá. Treino de anatomia, tem muito treino de anatomia no sketchbook. E eu nem considero que o sketchbook começa aqui. Porque eu não são esses desenhos que eu gosto mais, sabe? Eu acho que nesse sketchbook eu fico muito tipo, o melhor desenho ainda vai vir, o melhor desenho ainda vai vir. E nunca chega. Mas esse sketchbook, ele só é muito bom. Ele é muito bom pelo conjunto. Ele não é muito bom porque, tipo, eu ainda vou desenhar a melhor coisa ou eu desenhei o melhor desenho da minha vida. Não, porque não tem nenhum desenho que eu falo... Não, tem sim. Tem desenhos que eu falo que são os melhores, sim. Mas... bom, eu perdi um pouco a linha do raciocínio. Se eu lembrar, eu volto a falar sobre isso. Aqui, mais uma vez, eu tava tentando desenhar a personagem. Não gostei. O Milo... é Milo seu nome? É Milo seu nome. E aqui a gente entra num meio que um buraco negro. Que eu tava tentando fazer um design do Arthur. Não consegui. Não. Isso aqui não é nome. Estudo de mãos. Isso aqui é a grade de aulas. Que é, tipo, já mudou a grade 2 vezes. Então, isso aqui é inútil. Treino de pé. E aqui eu acho que eu tenho uma das minhas páginas que eu mais gosto, porque ela tem mais cara de completa. Eu vou passar por tudo aqui. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, quero desenhar com uma caneta que eu tenho, que é aquelas canetas tipo Stabilo, foda-se. Mas ela não é Stabilo. Não é isso que eu ia falar. Enfim, mas eu desenhei isso aqui, e aí eu passei uma caneta mais grossa por cima. Quadrados, uma caixa dentro de uma caixa, cilindro. Esse aqui é só um desenho do Apollo, que eu errei o formato do rosto dele e as
coisas do rosto dele e tudo do rosto dele, eu falei, ai, cobre, por favor. Isso aqui é uma espada da She-Ra, porque eu tava assistindo She-Ra. Isso aqui é uma mão muito feia que eu fiz no freestyle, um corpo muito feio que eu fiz no freestyle. Isso aqui dá pra ver que são os primeiros sketches da noite. Isso aqui eu fiz numa noite, tá? É importante dizer. Umas costinhas e ok. Eu me desenhei assim pra receber perguntas no Instagram. E aí eu gostei muito e eu me desenhei de novo. Eu me desenhei de novo. Eu me desenhei de novo. Eu me desenhei, esse aqui eu amo muito. De novo. E eu me desenhei de novo. E eu me desenhei nesse sketchbook pelo menos mais umas 20 vezes. Então aguardem pra ver mais da minha persona. Inclusive, eu tô usando o mesmo moletom que eu tô usando aqui e que eu ia colocar no meu... Enfim, vamos voltar, por favor? Isso aqui eu desenhei na mesma noite que eu desenhei aqueles outros. Me desenhei aqui de novo e não tem nada mais importante. Isso aqui eu tava tentando criar um personagem. Mas toda vez que eu tento criar personagem, se eu não sentir a vibe, ele não sai. Um carro. Completamente memória. Uns negocinhos de carnaval. Que a professora falou disso, me deu o negócio. Aqui tem um desenho completo do Guilherme. Que eu não terminei simplesmente porque ele tava muito magro. E eu gosto de homens gostosos. Aqui eu fui treinar costas de novo. E eu queria fazer uma comparação desse treino de costas pro meu primeiro treino de costas, porque, meu Deus do céu, eu melhorei muito, né? Pronto, eu perdi todos... Aqui, ó. Eu melhorei muito em treino de costas e eu não tenho nada. Me desenhei de novo aqui, eu desenhei uns ratinhos aqui embaixo. Vamos lá que eu ainda tô com tempo. Salve, Guilherme. Simplesmente meus personagens, amo eles, beijo, gay. E é isso, tem eu de novo aqui. Thumbnails pra eu nunca vou fazer. Uma gostosa que eu nunca mais desenhei. Outra thumbnail com cor, mas eu não gostei. E aí tem uma pequena comic aqui. É um quadrinho, foda-se. Que é basicamente, esse cara chamou o Sal de gostosa achando que era uma mulher. O Sal, como é um assassino, virou a arma pra ele. Tá. Lotus, que é outro personagem, que vocês ainda não vão ver mais dele, eu acho. Qual que é o seu nome, meu Deus do céu? É o Orteu. Temos treinos de cara, treinos de rosto, que eu fiz no Line of Action, porque eu gosto muito daquele site. E aí eu gostei bastante desse, não é pelo conjunto da obra. Eu gostei desse. E eu acho que só. Acho que são só esses que eu gostei. Que eu fiz bem, assim. Porque eu tava com um bloqueio do caralho nesse dia. Aí eu desenhei formas e eu desenhei poses. E eu gosto dessa pose aqui. Por mais que não dê pra ver, eu consigo ver porque eu lembro que pose que é. E eu gostei dessa pose aqui. Que, mais uma vez, por mais que não dê pra ver, eu gostei porque eu sei como é que é a pose. Treinos de mãos, e aí a gente entra num negócio que eu tava tentando fazer o tipo do corpo do Guilherme, porque eu não tava gostando. Nossa! E aí depois, quando eu fui desenhar ele, eu não desenhei ele com esse corpo, mas... não é um problema, né? Não é um problema. O peito peludo aqui me pega, eu não sei porque eu fiz isso. Enfim, aqui eu tava tentando fazer uma página toda vibes, assim, uma vibe bem legal. Vibe já deu, né? Tava tentando fazer um negócio com sentimento e tal, mas aí ficou uma merda. E eu botei isso aqui, que é de lore de história. Aqui tem a história do Sal e do Guilherme, eu acho. Tem só do Sal. Tem só do Sal e alguns detalhes de datas
que seria bem importante eu ter em um lugar mais acessível, porque esse sketchbook ele fica dentro do meu armário. Enfim, aqui tem mais coisa de história, que é mais coisas de datas. Ai, porra, é muito forte. Isso foi pedido no Instagram, não preciso me... Eu não gosto desse desenho. Mas isso aqui não era pra ser um desenho sério, eu só peguei a canetinha e rabisquei qualquer coisa. Tem eu de novo aqui. Nossa, esse desenho, muito gato estúpido, meu Deus. Um personagem de costas, que eu só queria desenhar um cavaleiro. E aqui tem um dragão, olha um dragão, gente, olha que lindo. Eu amo esse desenho desse dragão. Muito lindo. Parabéns. E aqui eu decidi fazer um personagem, mas eu não tava na vibe de fazer um personagem, então eu só fiz isso aqui e depois eu nunca mais encostei nele. O Arthur, de Ordem Paranormal, de Hatsune Miku, e me botaram uma pressão muito forte, perguntaram, nossa, mas você gosta de Hatsune Miku? Não. Você gosta de algum Vocaloid? Não. Você escuta Hatsune Miku? Não. Aí eu levei pro coração, fiquei triste. Enfim, deu um silêncio constrangedor. Aqui tem um personagem de uma história que eu ia fazer, que depois eu tentei fazer ele encaixar na história da máfia, mas no sketchbook que hoje eu estou desenhando, isso mudou de novo. Tem o Sal, que eu tentei colocar nessa história, eu gostei muito dessa roupa, eu gostei muito. Por mais que não tenha nada demais, e seja até uma roupa bem simples, eu gostei, tá? Porque eu tinha um conceito na minha cabeça. Sal, Guilherme, Apolo e Arthur, e a gente vai ver mais desenhos, acho que muito mais desenhos deles daqui pra frente. Tem eu aqui de novo e o Chinelo, que é o personagem do Gato do Sal. Aqui foi minha primeira tentativa de design do Arthur. Isso aqui a gente tá na metade... Não tá nem na metade do sketchbook ainda, viu? Arthur, 16 anos, trans, tá bom? Então, respeitem o meu menino. Então aqui a gente tem o Guilherme no antigo design, sei lá. Eu não desenho o Guilherme mais. E eles se abraçando, porque eles são muito pai e filho. Ok. Deixa eu respirar. Então temos o Apolo aqui. Apolo, 19 anos. Pan. Esse aqui... Eu não tenho nada muito a que declarar sobre esse negócio. Eu só vou continuar. Esse aqui é um pedaço de Bobbie Goods que eu achei no chão. E eu colei aqui. Porque, mais uma vez, pessoas incompetentes. Esse aqui é um dos negócios de matemática. E aqui é esse desenho lindo do Apolo, que eu acho que ele foi pro sketchbook dump. Eu tenho quase certeza que ele tá em um sketchbook dump. Eu não lembro. Ele gosta de dinossauro, videogame, ele gosta muito de Zelda, ele é pesquisador da máfia e ele tem essa pelúcia de dinossauro. É isso. Aqui é só uma folha onde eu rabisquei demais. Aqui tem Sal e Guilherme coelhinhos bonitinhos. E aí eu fui mostrar mais desenhos pro meu pai e ele falou, nossa, você só desenha coisa gay? Aí eu falei, sim. E aí, acabou. Meu Deus. Meu Deus. Enfim. Tava conversando com a minha mãe que me apoia nessa palhaçada de YouTube. Enfim, vamos lá. Tem muita coisa pra mostrar ainda e eu tô com pouco tempo agora. Aqui eu desenhei primeiro essa perna e aí eu animei. Porque eu tava meio que num bloco. Aí eu animei. Aí eu desenhei mais pernas. Eu me desenhei. Desenhei o Sal e o Guilherme. Eu desenhei o Sal. O Sal não, gente. O Guilherme. E o Guilherme. Aqui é a letra de infame. Que eu queria colocar ela inteira. Mas... ai, muita coisa. E não ia caber ela inteira no post-it. Enfim. Tá. Treino de braço. Eu gosto muito desse braço e desse braço. Dá pra ver porque foram os braços que eu coloquei aqui.
Mas eu também gosto mais ou menos desse braço aqui. Eu passei a negócio nele sem... Deu pra escutar? Eu acho que deu pra escutar a minha barriga fazendo... Vou deixar mais perto da minha barriga, vai que escuta na próxima, que eu tô morrendo de fome. Eu tenho que fritar ovo pra comer. Enfim, voltando. Aqui tem o Sal com o rosto derretido, porque eu não tava conseguindo desenhar. Eu tava muito frustrado porque eu não tava conseguindo desenhar. Eu tô movendo o microfone. Eu tava muito frustrado porque eu não tava conseguindo desenhar. E aí foi isso que saiu. Foi testando uns marca-texto, uma pessoa aleatória, eu de novo falando como desenha, porque eu não tava sabendo como desenha. Opa, desculpa. Salve, Guilherme. E aí aqui a gente tem Apolo. Nossa. Aqui eu tava tentando mudar o rosto do Apolo, inclusive eu gostei muito disso aqui. E tem um mini repo aqui, porque eu gosto muito dos personagens de repo. Tem o Guilherme de coelhinho de novo. E aqui chegaram umas canetas que eu comprei. Então eu tava feliz. Ok. Aqui eu desenho o Apolo de novo para tentar manter a consistência. Mas só para vocês terem uma ideia, essa aqui foi a última vez que eu desenhei o Apolo. Então compara um perfil com o outro. Sinceramente, eu acho que ele tá mais bonito agora do que aqui. Enfim. E aí aqui a gente tem o Arthur. A gente tem o Arthur de novo. A gente tem a mãozinha dele, porque pessoa negra tem palma clara. Então eu desenhei isso. Tem o Arthur aqui, mas ele tá muito magro nesse desenho. Tá muito magrinho, tadinho. Tem que dar comida pra ele. E aí aqui tem um negocinho divertido que eu fiz do Saul e Guilherme discutindo sobre a adoção dele, a adoção do Arthur e quem ia ficar como mãe na certidão de nascimento, que eu acho que isso nem existe, pra ser sincero. Aqui tinha passado pro outro lado, isso aqui tinha passado pra cá, e aí eu falei, eu vou fazer um negócio vibes. Ficou só um bloco vermelho, eu desenhei olhos, não gostei dos olhos. Então é isso. Aqui tem outros personagens. E eu tenho 23 personagens, eu acho. Posso contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mesmo. Aqui tem o Foxy, bonitinho. Apolo de novo. Esse aqui eu só meio que copiei e colei de outro desenho que eu fiz mais pra frente aqui. Apolo. E ok. Mais rabiscos, porque de tempos em tempos eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que parar, eu tenho que rabiscar qualquer coisa. E foi isso que eu fiz. Aqui eu desenhei a Mika. Aqui o design antigo do Nowak. Aqui eu de novo, aqui, ó. Enfim. E esse aqui que eu copiei e colei, ó. Eu copiei deste desenho aqui que eu gostei muito, porque eu pintei ele, ó. Eu pintei ele, ele é muito bonito esse desenho, eu gosto muito dele. Nem se importa no final. E o Apolo nem é mais assim, ele tem o cabelo bem mais longo. O Sal e outro Bob Goods, esse aqui mais cheio. E eu não pinto Bob Goods, né? Então eu só colei aqui. Aqui atrás tinha um desenho feio que eu não gostei, então eu só colei isso aqui. Meu Deus! Uma centopeia. Um desenho que eu ia colocar o Sal aqui, mas eu desisti. Inclusive, esse umbigo tá muito pra baixo. Não tem mais nada pra explicar nessa página. Aqui um rostinho bonitinho, porque eu tava testando um outro jeito de fazer rosto. Aqui eu passei fita, então
esse desenho do Arthur bonitinho, esse outro desenho do Arthur. E aí a gente tem outro desenho do Arthur, muito bonitinho, porque eu amo muito ele. Aqui eu tava desenhando esses rostos da... Enfim, pra uma commission, só que aí eu nunca fui pago pra fazer essa commission. Ah, Angelina Jolie. Nunca foi pago pra fazer essa commission, então ficou por isso mesmo. E eu agora só sei como é o rosto da Angelina Jolie, que não me importa. Esse desenho terrível do Sal, esse tentativa de rosto que também ficou terrível. Esse rosto aqui que eu acho mais ou menos. Eu, com uma expressão diferente. Que bonitinho. Isso aqui é uma prova que eu não fiz, então eu só fiquei o tempo inteiro da prova desenhando. Deus da morte, de ordem paranormal, o sol, que eu fiz no meu outro sketchbook, né? Eu acho que já tem tanto tempo que eu já nem lembro mais. A Liz, de ordem paranormal, a família toda do Sal, inclusive a mãe morreu. E talvez um dia eu faça mais coisas. No meu Twitter tem um desenho muito feio da mãe do Sal com o Sal bebê no colo. Mas eu não quero divulgar nada no meu Twitter. Se você achar o meu Twitter, você achou o meu Twitter. É um desenho do Guilherme, que eu acho mais ou menos esse desenho. Eu não tenho muito o que fazer. Eu acho que o rosto dele eu desenhei igual o meu cu. E, enfim, é isso. Aqui a mãe do Arthur. Antes dela falecer, tadinha, só até ficar grávida. A vida dela era feliz nessa época. Ok. Isso aqui eu gosto dessa parte, não vou mentir. Mas não tem nada demais. E eu poderia ter colocado mais coisa nela. Mas não tem nada, eu só queria fazer um bagulho vibe. E aí aqui tem Narly, que é aquela música lá, que eu nem escuto mais ela. Eu escutei algumas vezes só, e aqui a gente entra num lugar onde eu gosto muito. Que eu acho que é um negócio que eu melhorei muito daqui pra frente. Não que os outros desenhos, não que nada das outras coisas sejam boas, né? Enfim. Aqui tem os narizes dos meus personagens. E aqui a gente tem alguns treinos de anatomia, que eu acho que vai ter mais pra frente, então eu não vou falar nada. Isso aqui eu peguei do Pinterest, me desenhei aqui em cima também. Um cachorro de suéter, porque a Mika falou que tava vazando nudes do cachorro, porque ele tava sem suéter. E que a gente tem outro treino de anatomia. O post tá meio transparente, mas o YouTube não vai perceber isso não, né? E aqui tem treino de anatomia, os corpos femininos finalmente, porque só aparecia corpo masculino, então... Que eu desenhei o Sal, mas não parece ele, então ignora. Esse aqui eu fiz de cabeça, eu aqui morrendo de fome, e eu estou morrendo de fome. Nami, e... é isso, eu não tenho mais nada pra explicar dessa parte. Um monte de pássaro, que não estão desenhados de forma acurada. E aqui os formatos de rosto dos meus personagens. O Apollo e o Arthur não estão com o formato de rosto deles. O Sal também não, eu mudei muito o jeito de desenhar eles. Um Maluzídio, Nami de novo, mais treino de anatomia, eu com asas. Aqui mais uma vez para commission, que eu nunca fui pago para fazer. Sal. Eu não gosto do jeito que eu desenho o rosto dele, mas eu gosto do movimento que o corpo dele tem nesse desenho. Então, é isso. Isso aqui é uma referência do Pinterest, que não coube o corpo inteiro. E eu falei, eu vou fazer só essa parte. E eu fiz. Essa aqui é outra referência do Pinterest, eu não gosto tanto dela, não. Sal. E esse aqui, não preciso me estender muito. Uma bailarina. Esse desenho eu não quero falar nada sobre. E aqui eu tava no carro com meu pai. E eu tava desenhando enquanto a gente esperava.
Aqui tem eu, aqui tem Zup Zup. Outro treino de anatomia que eu gosto muito desse movimento. Esse aqui eu peguei uma foto do Pinterest, porque eu precisava de gente vestida. Outro gato. Esse aqui também é outra foto do Pinterest que eu não terminei. Esse aqui também é outra foto do Pinterest, que tá no Live of Action também. Esse aqui é outra foto do Pinterest e a gente vai tentando no pinto. Um monte de rabiscos. Uma tentativa de redesign do Sal, mas eu não gostei. Esse aqui tá no Sketchbook Dump, que é o Arthurzinho, bonitinho. Dele com 23 anos, eu acho que não seria muito assim, mas não tem problema. Esse aqui foi pro Pride Month, que não saiu nada no Pride Month. Viu? Legal. Eu não quero falar sobre esse desenho, porque eu, de início, eu gostei muito, mas eu falei, ai, não tem como deixar o personagem pelado. Tipo, eu não quero desenhar o personagem pelado. Aí eu botei uma calça de fio dental, mas eu não gosto desse desenho de todo jeito. Um desenho que eu gosto nessa página é este daqui. Eu gosto de como desenha as costas dele, mas vocês não vão ver isso. Uma personagemzinha. Aqui eu zaralhei com o corpo dela. Eu desenhei ela de novo, mas tá muito feio. Eu acho legal esse desenho, eu não acho feio. Eu acho feio, mas eu acho legal também. E aqui tem o Sal. Aqui se importa. Alguns treinos de anatomia e blé. Rabiscos aleatórios que eu fiz na aula. Qual que é o seu nome, menino? Arthur. Isso aqui também saiu no Sketchbook Dump. Inclusive, alguns outros desenhos eram pra sair no Sketchbook Dump, mas não saíram. Talvez eu mostre eles aqui. Temos o... Qual é o seu nome? Guilherme. Aqui é uma história que eu tava escrevendo com a minha amiga, que a gente não escreveu. Ponto. Aqui, uma das personagens dessa história. Um personagem dessa história também. Aqui tem um desenho feio embaixo daqui, então eu não vou mostrar. Mas tem alguns desenhos aqui, é o Apolo mais próximo do que ele tá hoje em dia. E aqui a gente tem vários desenhos do Apolo. Olha que amor. Lindo ele. Eu gosto muito dele assim. Esse desenho eu não gosto muito. E desse também não. Mas é história, né? Fazer o quê? Pra você fazer um desenho bom, você tem que fazer 1000 ruins. E aqui eu ganhei uma cartinha da Daru. Obrigada, Daru. Até hoje eu guardo essa cartinha. Eu colei no meu sketchbook. Incrível. Isso aqui é de uma questão de uma prova que eu consegui fazer em casa. E aí eu levava. Eu tirei 10 nessa prova. Tirei 10 nessa prova, sim. Guilherme de Coelhinho de novo. Eu não tenho muito o que falar, não, sobre esse desenho. Eu só sei que a Daru ficou me olhando com um sorriso psicopata enquanto eu desenhava. Então eu fiquei com um pouco de medo. Isso aqui é uma cartinha que Daru e amigos me deram. Não me deram, deram pra eu e pros meus amigos, mas aí a gente decidiu em conjunto que ia ficar comigo. Redesign da cicatriz do Guilherme, e aí a gente entra no redesign do Noah. Meu Deus, que lindo esse personagem. Ele ficou muito lindo. E aí tem ele de novo, isso aqui saiu no Sketchbook Dump, e eu sigo colocando ele no meu Twitter pra, tipo, todos aquele negócio de, mostre só você. Então, eu vivo colocando ele. Eu falo muito do meu Twitter, mas eu não quero que o meu Twitter seja mostrado. Porque talvez eu desenhe coisas que eu não quero mesmo que as pessoas vejam. Mas tudo bem. E aqui em cima tem um que é o Noah e o namorado dele. Eles são, tipo, muito altos e eu gosto desse movimento de... Zup, tá ligado? Eu gosto muito desse movimento aqui.
E talvez seja porque eu sou assim, eu sou curvado. Enfim, não porque eu tenho escoliose, sim porque minha cabeça, ela fica meio pra frente e aí minhas costas ficam curvadas. E aí aqui tem a irmã do Noah, que é Celeste. Linda ela, meu Deus. Não tenho muito o que falar. Isso aqui também... Eu gosto de FNAF e eu desenhei Phantom Fox humano. Eu acho muito simples esse design, então eu não quero me demorar nisso. É que o Kairos, eu tentei botar um Black Power nele, eu não gostei, então eu só botei... Qual é o nome das cut? Raspado. Foda-se o nome do negócio. Aqui tem eu de novo. E acabou! Sketchbook Tour! Ai, isso aqui é basicamente o Noah e algumas flores e perna. E eu ia desenhar mais, só que eu falei, já deu. E eu me arrependo, porque eu gostei muito desse sketchbook. Cadê o outro? Enfim. Esse foi o Sketchbook Tour. E eu estou atualmente desenhando neste daqui, que eu comprei, mas eu me arrependi um pouco porque eu não gostei muito da... Opa! Que eu não gostei muito que eu não gostei muito da folha. Então... Mas uma hora sai um Sketchbook Tour dele. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha me tornado o seu youtuber de arte favorito. E quem viu até aqui, ainda não comentou, ainda não deu like, por favor, vai me ajudar muito a mostrar minha arte para outras pessoas. E meu Instagram ou qualquer outra rede social, acho que o Instagram é Blue Sky, eu nem uso Blue Sky mais. Enfim, o meu Instagram ele vai estar na descrição do vídeo. E qualquer outra coisa que eu quiser vai estar na descrição do vídeo também. Muito obrigada por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Talvez tenha um próximo vídeo. Tchau!